Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Você pode mandar para cá já a sua pergunta. Hoje o tema é livre, ele vai responder todas as perguntas que chegarem aqui no nosso WhatsApp 988775550, doutor Belísio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho. Eu que agradeço aí mais uma vez o honroso convite de poder participar aqui do Panorama. Tentando responder as perguntas e levando essa mensagem de saúde para todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Já tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor, o meu pai, ele tem 72 anos. 73 anos. Ele está aqui ouvindo o programa. Ele está aqui reclamando que ele está achando que está muito magro. Ele pesa 58 quilos, ele tem 1,65 m de altura. Ele anda todo dia, ele passa o dia aqui na minha casa. Ele vem bem cedinho, que é o horário que tem pouca gente na rua. Lá do bairro Comissão aqui pro Bela Vista, dá cerca de 3 quilômetros. Ele diz que vem devagarzinho, e o horário que não tem a gente. Aí ele tá achando que tá com peso muito baixo. Ele tá no peso ideal, ele toma remédio apenas para hipertensão. Ele tá no peso certo, 1,65 m e 58 quilos, 72 anos. Falou em Bela Vista e Comissão, é Jardim no Ciridó, e aí, doutor Belísio? 73 anos, eu acho que a preocupação do paciente idoso nessa parte alimentar é exatamente essa. De manter o peso, de manter as carnes, de manter a alimentação de forma a suprir suas necessidades. A gente sai de uma cultura na idade de adulto jovem e é muito bombardeado com essa especulação do corpo perfeito, de medidas estéticas e de restrições exageradas, de comidas muito diferentes, muito difíceis até da gente inserir na nossa cultura, isso numa idade pré-geriátrica, para a gente manter uma reserva, eu diria, uma reserva de saúde boa para chegar na terceira idade, vale a pena. Mas quando o paciente já é idoso e ele tem um peso limítrofe, ele tem uma quantidade de músculo baixa, a gente quando envelhece, a gente tem uma tendência a perder músculo, a perder massa muscular. A gente chama esse processo de sarcopenia, sarco de carne e penia de perda. Então, com a idade a gente tem uma tendência a perder massa muscular. Isso pode ser acelerado se o paciente tem uma deficiência nutricional e se o paciente tem uma pouca atividade, ele faz pouca atividade física. Então ele tende a perder muito mais aceleradamente massa muscular. E massa muscular significa vida, significa ele ficar em pé. Massa muscular significa ele conseguir se levantar, conseguir andar. O tecido muscular ele tem várias outras funções, é ele que tem o receptor da insulina e ele quem faz com que a insulina seja absorvida para dentro, seja integrada para dentro da célula, sai da corrente sanguínea, e isso faz com que a glicemia seja integralizada a partir da insulina nos músculos. Então, envelhecer significa músculos. Envelhecer com saúde significa você não ficar parado, você não perder massa muscular. Eu sempre digo aqui, a gente está muito mais preocupado em desnutrição do que mesmo a obesidade. Nesse caso, a gente tem parâmetros diferentes. A gente tem o índice de massa corporal, que ele é uma relação entre o peso ideal para a altura do paciente. Nas pessoas que não são idosos, esse valor, o ideal é entre 20 e 25, o considerado normal. No paciente idoso, a gente considera o ponto de corte é bem menor. O paciente ele fica ali entre 17, 18 até 22, 23, esse índice de massa. Eu calculei aqui do paciente, do ouvinte, deu 21. Ele está num peso ideal. Agora, isso é um ponto genérico. A gente tem que ver se ele está com força, se a batata da perna dele não está afinando, porque isso sim são medidas que a gente vê
a quantidade de massa muscular que esse paciente pode estar perdendo ou não. Volto a dizer, músculo é melhor tolerância à glicemia. O paciente que tem músculo, tem pouco músculo, ele tende a ter mais intolerância à glicose, ou seja, ter diabetes. O paciente que tem pouco músculo, ele cai mais, ele tem pouca força, ele tem um risco maior, as defesas também são. Então, como é que a gente faz para manter músculo? Fazendo atividade física, principalmente de contra-resistência. O que é atividade de contra-resistência? Atividade de força, academia, atividades que façam com que o paciente tenha força. E uma alimentação adequada. Não é uma alimentação restrita, não. Ele tem que comer muita proteína, se ele não tiver restrição, muito ovo, muita carne, muito peixe, muito frango, leite. Tudo que tem muita proteína, o paciente, se ele não tiver nenhuma restrição, ele tem que se alimentar dessa forma. Então, risco nutricional, sarcopenia, são duas coisas que a gente se preocupa muito, porque os desfechos, qualquer doença num paciente que é sarcopênico, que é frágil, tem pouco músculo, é desnutrido, ele tem uma capacidade de morrer muito mais do que um paciente que está num peso adequado. Então, para você manter esse peso, é você fazer força, exercícios contra-resistidos, academia e comer muita proteína, além de carboidrato e outros macronutrientes. Tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belise. Doutor Belise, eu queria saber, porque eu tenho 22 anos e tenho dores de 70 anos. Dores nas costas, principalmente nas costas. Eu queria saber o que eu poderia fazer. E aí, doutor, isso é normal? Não, dor nessa faixa etária aí, a gente aborda de uma maneira diferente no idoso. No idoso a gente vai buscar várias causas, é uma abordagem multifatorial. Uma dor nas costas nessa faixa etária aí, a gente tem que pesquisar doenças mais pontuais, né? Doenças osteoarticulares, logicamente, mas tem que ampliar o espectro de dor para dores somáticas, para dores que têm relação com doenças psiquiátricas. Pode ser uma má postura, pode ser um desvio na coluna, pode ser insônia, pode ser um conjunto que cursa com dificuldade de sono, humor irritadiço e o paciente ter dor crônica. Então, pelo raio, a minha orientação seria você fazer alongamento, logicamente, e procurar a assistência, procurar um médico, um clínico, para que ele possa direcionar a abordagem terapêutica e a abordagem diagnóstica. Ele dizia a você, olha, nós vamos achar a causa dessa dor por aqui, nós vamos tentar tratar dessa forma aqui. Com essas informações, nessa faixa etária, como não é tão grave, geralmente, a gente pensa sim em doenças osteoarticulares, a coluna principalmente. Tem mais perguntas chegando? Marcos, bom dia. Bom dia, doutor Belise. Pergunta ao doutor Belise se a minha mãe fez uma consulta com ele e ela deu os ossos crescendo. E ela está sentindo muita dor no pescoço e os esporões de galho dela também tá doendo muito, que ela está quase aleijada sem andar. Se tem algum medicamento para isso, algum tratamento? Ela tem 70 anos de idade. Olha, assim, não tenho como lembrar sem ter o nome. A minha recomendação é que entre em contato conosco para a gente poder entrar em contato lá com a clínica, para a gente poder dar uma olhada no prontuário, ver o que foi que a gente viu na avaliação dela e se está doendo a gente medicar. Às vezes tem algum ajuste que a gente deva fazer para que o paciente possa. Então, minha orientação para o ouvinte aí é entrar em contato lá conosco para a gente poder reorientar esse tratamento. Se está sentindo dor, é porque não tá bem, tem que ajustar. Eu sempre digo aqui, as pessoas sempre me cobram. Você disse no programa que a gente não é para sentir dor, e não é mesmo. É para sentir nenhuma dor, se possível, mas o mínimo de dor. Não, mas dizem que dor nos ossos, reumatismo, não tem tratamento. Ele pode não ter um tratamento definitivo, mas você consegue controlar e modular as dores. Então, isso é mito de que dor de osso em velho não tem tratamento. Tem sim, e muito. Doutor Belise, o que fazer com um idoso com Alzheimer que há meses não toma banho porque não quer? O paciente que tem demência de Alzheimer, ele tem no curso da doença
uma coisa que a gente chama de perda do autocuidado. Ele começa a ter dificuldade de manter aquilo que toda a vida ele socialmente aprendeu como o adequado, como manter a higiene. Ele começa a ser mais primitivo, ter os instintos primitivos. Então, uma das coisas que os pacientes se apresentam muito é com essa perda do autocuidado. Eles não gostam de tomar banho, eles não gostam de trocar roupa, eles não escovam dente, eles não querem se alimentar. Então, é um sinal de que a doença está progredindo, que a doença está piorando. E talvez alguma intervenção tenha que ser feita. Existem algumas técnicas, assim, eu diria, que a gente orienta as famílias. Será que não é o horário do banho que ele está se agitando? Será que não é a temperatura da água? Não precisa, às vezes, ter um chuveiro elétrico, mas esse período agora de manhãzinha está muito frio, de noite também está muito frio. Será que não é a quantidade de banhos? Um paciente idoso ele não precisa estar tomando 5, 6 banhos por dia, não. Um banho com sabonete já é o adequado. Pode até molhar ele mais uma vez, mas é até prejudicial para a pele se você der 2, 3, 4 banhos e ficar usando sabonete. Então, vê a temperatura da água, vê o que é que está incomodando ele. Será que não é a forma como você está levantando? Ele está sentindo dor? Ele não vai saber dizer. Então, muitas vezes eles se agitam, não querem tomar banho, não só porque a doença progrediu, pela perda do autocuidado, mas porque alguma coisa está acontecendo e está incomodando ele e ele não sabe dizer. O cuidador tem que ficar atento e tentar várias estratégias para que ele possa, nesse caso do banho, tomar banho e até mesmo diminuir. Então é uma progressão. Eu sempre repito por aqui que as demências elas têm um curso, né? Algumas com um curso mais devagar, o Alzheimer, outras com um curso mais abrupto, a demência vascular. O paciente vem, de uma hora para outra ele afunda, ele piora muito, né? A demência por corpúsculos de Levi tem sintomas de alucinação muito pronunciado, de sonhos vívidos, geralmente está associado com tremor, uma dificuldade para andar. A demência frontotemporal, ela cursa muito com palavras inapropriadas, o paciente tem hipersexualidade, ele tem, assim, fala muito palavrão às vezes, entendeu? Então, cada tipo de doença, ela progride de uma forma mais lenta, mais rápida, com sua peculiaridade, mas elas avançam. A ideia do tratamento é a gente frear e conter esses sintomas que acompanham ela, que são os sintomas comportamentais da demência, são a perambulação, o fato de querer fugir de casa, ficar andando inquieto, a agressividade, de ficar batendo, a agitação, de ficar falando toda hora, repetindo, alguns comportamentos aberrantes, de ficar querendo arrancar os pelos da sobrancelha, arrancar os pelos da cabeça, arrancar pelos na pele, a depressão, muitos evoluem com tristeza, choro inconstante, as alucinações, os delírios persecutórios, ele acha que está todo mundo querendo roubar, ele vê gente querendo matar ele acha que está todo mundo contra ele, tramando contra ele. Então, a insônia, muitos procuram, o cuidador procura, na verdade, o auxílio, nem sempre quando o paciente começa a dar esquecimento, né? Que é o ideal. Porque eles procuram geralmente quando o paciente já está insuportável, já está quebrando tudo, fugindo de casa, gritando, querendo bater. E no início é onde a gente tem mais sucesso, às vezes a gente não é procurado. E quando a coisa desanda, é que eles tendem a procurar auxílio. Então, são comportamentos, são manifestações comportamentais que acompanham a evolução da doença. Então, os objetivos do tratamento é frear a perda cognitiva, de memória, essas coisas, e controlar esses sintomas que vão aparecer. Tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas e doutor Belício. É o seguinte, eu queria perguntar ao doutor Belício como é que eu faço para ele requisitar um remédio para minha mãe, Júlia Coelho, que foi quarta-feira para o retorno dela. Ele passou uma injeção para os ossos, osteoporose dela. Então, ela é muito nervosa, doutor. Não quer tomar. Compremos, mas ela não quer tomar, porque ela está com medo. Aí eu queria que se o senhor podia substituir essa injeção que o senhor passou de uma vez por ano. E aí, doutor Belísio?
pedir para ela entrar em contato conosco, né? São informações confidenciais, assim vamos dizer, que a gente vai ter que dar uma orientada, mas Dona Júlia vai tomar, até porque ela tem uma osteoporose bem avançada e essa injeção é para esse perfil. Não adianta, ela não existe outro tratamento não. Sempre são injetáveis, é meia horinha esse remédio passa e não tem que ter medo não. A gente vai encorajá-la para tomar, não vai ter nenhum problema, nunca ninguém teve, ela não vai ser a primeira que vai ter problema tomando isso. Então entre em contato lá com a gente que a gente te orienta. Doutor Belísio, se a falta de vitamina D no idoso tem alguma coisa a ver com Alzheimer, essa falta de vitamina provoca o que tanto? A gente vive num momento de que a vitamina D, ela tem sido tratada como um hormônio, e como todo hormônio, ela teria receptores em diversos órgãos e tecidos do organismo. Então, tem se achado, assim, em estudos observacionais, tem se achado que a vitamina D tem várias funções e na prática a gente não tem visto tanto isso. A vitamina D, ela não tem relação com demência de Alzheimer, até hoje comprovada nenhuma relação à deficiência de vitamina D de dado com a demência de Alzheimer. Vitamina D de dado é um hormônio importantíssimo para os ossos. Ele é quem faz o intestino absorver o cálcio que a gente ingere na alimentação para a gente utilizar nos ossos, utilizar em outras circunstâncias do metabolismo. Então, ela tem essa função primordial. Tem outras funções, acredita-se que na imunidade, acredita-se que vitamina B tem funções no coração, mas nada disso ainda tem assim uma evidência tão importante. O que a gente faz é dosar a vitamina e colocar ela nos valores, a vitamina D, e colocar ela nos valores normais. Doutor Belísio, minha tia está com 90 anos e está há 8 dias internada com Covid-19. Eu queria saber se tem perigo dela ficar com alguma sequela. Os pacientes muito idosos, na verdade os pacientes idosos que internam, naturalmente eles têm uma reabilitação mais demorada. Eles quando internam, nem que seja por 1, 2 dias, eles perdem massa muscular, perdem equilíbrio, eles perdem funcionalidade mental, eles caem um pouquinho a cognição, eles tendem a desorientar, porque eles ficam num ambiente que não é o dele, com uma doença, não só a Covid, mas qualquer outra doença que está ali agudizada, provocando reações diversas no organismo já vulnerável. Então, o que acontece na maioria das vezes é uma transição para casa com um paciente com a funcionalidade bem mais baixa do que quando ele entrou, do que o período dele antes de adoecer. Com menos músculo, ele sai com menos peso, ele sai às vezes com ferimentos decorrentes de complicações do internamento, ele sai com a cognição assim, com a cognição prejudicada, às vezes desorientado. No caso da Covid, alguns saem com sequelas pulmonares, eles ficam com comprometimento pulmonar por um certo tempo, saem com as consequências de não sentir o cheiro, de não sentir o sabor. Algumas pessoas demoram mais, outras menos, e isso tem que ser acompanhado. A alta, eu sempre digo a meus residentes, eu sempre digo a meus alunos, a mesma atenção que você dá na admissão de um paciente, que se você faz todo o relatório, que você medica, que você tem todo o cuidado quando você vai internar, você tem que ter esse cuidado também na alta, porque o paciente, principalmente o idoso, ele vai, e se você não disser a ele, ó, você tem que fazer isso amanhã, procurar tal serviço, seguir esse remédio, fazer essa terapia, reabilitar, ele degringola e volta para o hospital. Então, pacientes idosos que recebem alta, essa alta tem que ser muito bem feita, muito bem programada, muito bem linkada. Não só do Covid, aqui eu estou falando de maneira geral. A gente até tem lá no hospital um ambulatório de egressos, é um ambulatório de pacientes que recebem alta. Quando o hospital não era Covid, a gente atende alguns pacientes pela universidade, foi até minha dissertação de mestrado, foi a implantação desse ambulatório de egressos, que é exatamente para diminuir os danos dessa transição hospitalar, do hospital para casa, para evitar que o paciente retorne, reinterne, para evitar que ele dê seguimento, ele melhorou e agora vai reabilitar. No Covid não é diferente. A minha recomendação é: saiu de alta, já marca uma consulta no PSF, marca uma consulta com seu médico, para ele dar uma avaliada ali o que é que tem, precisando de alguma alteração, para poder a partir dali
seguir. Eu tenho percebido muito que as pessoas recebem alta e parece que isso não, nem tudo assim, é ruim, né? Mas as pessoas começam, eu tive Covid, eu vou cuidar da minha saúde, vou começar do zero. Isso tem sido uma constante, vou começar a procurar, e o primeiro passo é esse mesmo, procurar o profissional de saúde para que ele possa ali ver, dimensionar futuros problemas, ele poder se antecipar e colocar você numa saúde plena para que se vier uma outra doença ou outra pandemia ou qualquer outra afecção, você esteja com a mente sã, com o corpo sã, com tudo bem, pronto para enfrentar qualquer adversidade na sua saúde. Doutor Belísio, uma pessoa de 61 anos com artrose na região do quadril, qual a atividade física recomendada? Olha, artrose no quadril tem algumas desrecomendações, né? Não é bom fazer atividade de impacto, por exemplo, corrida, caminhada tem que ser muito ponderada, na maioria das vezes não dá para fazer. Tem que fazer atividade física de fortalecer o quadril, alguns exercícios para fortalecimento. A piscina é um exercício muito bom. A hidroterapia, a hidroginástica é mais em grupos. Eu acho que uma artrose de quadril tem que ser mais individualizada, teria que ser uma hidroterapia. Pode ser um pilates, é excelente pilates para quem tem artrose de quadril. E atividade física na academia, com o personal, ele vai saber orientar direitinho. Então, academia, pilates e hidroterapia seria minhas orientações para quem tem artrose de quadril. Artrose de quadril é uma coisa que limita muito o indivíduo. A caminhada fica difícil, ele tem muita dor, ele se movimenta menos e isso é uma bola de neve. O RDW muito baixo no hemograma, até que ponto devemos ficar preocupados? Depende muito da circunstância. Por que que o exame foi pedido? O exame foi pedido para investigar um tipo de anemia. O exame foi pedido para investigar uma doença infecciosa, né? O exame foi pedido para investigar um tumor, uma lesão, uma doença hematológica no sangue. O RDW, na verdade, ele é um marcador para a gente, ele é um marcador de qualificação do tipo de anemia. Tal anemia da RDW alto, tal anemia da RDW baixo, tal anemia. Então para a gente ter uma ideia de qual tipo de anemia a gente está diante. Se o paciente nem anemia tem, ele não tem assim tanta importância. Se ele tiver anemia, a gente pensa assim no RDW. Doutor Belísio, a atividade física tem menos importância no paciente da terceira idade ou não? De forma nenhuma. A atividade física ela tem importância desde a criança até o adulto, até o idoso, muito idoso, né? Agora a gente tem que imaginar o que é atividade física. Para a criança, às vezes, é uma natação, é uma brincadeira, é correr na quadra do colégio, é brincar. Para um adulto jovem, é pedalar, é fazer musculação, arte marcial. Para um idoso, às vezes, a atividade física dele é só dentro de casa ele conseguir ficar em pé ali um pouco, ele dar uma volta. A diferença na intensidade é bem importante, mas eles devem sim se movimentar, procurar um profissional que eu acho que não tem como não fazer. Mesmo sendo acamado, a gente tem como fazer alguma atividade física. Então, na terceira idade é fundamental, eu até diria que com intensidade menor, mas é tão ou mais fundamental do que a atividade física em qualquer outra faixa etária. Todo idoso tem que se mexer, tem que fazer atividade física. Bom dia, doutor Belísio. Estou com retenção de líquidos, pois eu tomo 400 miligramas de quetiapina para conseguir dormir. Em abril eu estava com 73 quilos e agora estou com 92. Além da dieta, o que eu devo fazer? Olha, a quetiapina ela é um antipsicótico que não tem muito essa característica de efeito de retenção de líquido. Agora ela está numa dose média alta, né? Eu não acreditaria que essa retenção de líquido seja só da quetiapina. É muito pouca a retenção que ela faz. Inclusive é um dos antipsicóticos que a gente mais utiliza para evitar exatamente esse tipo
de efeito adverso, que é mais comum em olanzapina, é mais comum em risperidona, principalmente na olanzapina, essa retenção de líquido. Mas retenção de líquido, via de regra, é você drenar o líquido, né? Se você tem nas pernas, nos membros inferiores, a ideia de fazer uma drenagem pode ser com meia, pode ser com massagem, pode ser com um profissional especialista na área, a gente orienta nesse sentido. Mas a minha impressão é que a tiapina, ela retém pouco líquido. Deveria se investigar outra causa dessa retenção de líquido. Na verdade, o que é retenção de líquido? Será que é retenção de líquido mesmo? Às vezes é gordura, porcentagem. Alguém disse que era retenção de líquido, isso é uma coisa que não existe muito. Linfedema, eu falei de inchaço na semana passada, e linfedema, ele é uma dificuldade de drenagem do líquido. É quando a gente tem sobrecarga de líquido no corpo, no organismo, nos tecidos, que satura a capacidade dos vasos linfáticos drenar esse líquido. Então, tem toda uma sistemática, não é só, eu estou com excesso de líquido. Mas assim, será que é da medicação? Uma medicação que não é tão comum reter líquido, é muito mais comum com outro tipo dessa classe, com corticoide, é comum. Então, veja se realmente a quetiapina, será que não é obesidade? Será que... E se for drenagem, meia, massagem, atividade física, são excelentes medidas para a gente poder fazer com que o paciente com excesso de retenção, assim, com retenção hídrica, a gente possa melhorar. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, mais uma vez, e até a próxima terça, se Deus quiser. 8h10. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no quadro Check-up no Rádio, que volta já após o nosso intervalo comercial. Tá sabendo que a Clínica Fácil tem novas especialidades? Pois é, agora tem ginecologista. Vai fazer consultas, preventivos, colposcopia e obstetrícia. Ah, tem também o gastroenterologista, com exames de endoscopia. E ainda tem ultrassonografias mamária, de tireoide e todos os profissionais excelentes de Natal, João Pessoa, Fortaleza. Médicos de alto nível a preço justo. São muitas especialidades e exames. Tá todo mundo indicando a Clínica Fácil. Clínica Fácil.